Olá, meu povo, bom dia. Tudo bom com vocês? Amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Dai. E primeiramente, eu espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, ok? Nesse momento bem delicado de nossas vidas, a saúde é primordial. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Dai. Amores, nas aulas anteriores nós estamos trabalhando sempre as classes gramaticais, certo? Estamos trabalhando primeiramente com as classes gramaticais variáveis, ou seja, aquelas que sofrem flexão de acordo com o número, gênero ou grau. Ou grau, certo? Então, na aula passada nós terminamos o ciclo dos numerais. Começamos com a primeira aula de conceito, definição, e depois nós passamos para a aula de flexão dos numerais, beleza? Vimos exemplos, vimos música, vimos atividades também, correção de atividades, beleza? E hoje nós vamos ter uma aula de ortografia, exatamente. É importante a aula de ortografia. Por quê? Porque a ortografia é a parte da gramática que vai estabelecer regras de acordo com o fonema, o som e a origem das palavras, para que a gente possa escrever e conhecer e diferenciar as letrinhas, as palavras, ok? Então, nada mais é do que a ortografia, o estudo da forma da escrita das palavras, de acordo com dois pontos, de acordo com o fonema, o som, e de acordo com a sua origem. Nós sabemos que em uma das primeiras aulas da tia Dai, ainda na escola, nós trabalhamos os fonemas e os grafemas. Os fonemas são aqueles que vão estabelecer o som das letras. Cada letra tem o seu sonzinho. Esse som é caracterizado, é dado o nome de fonema. E o grafema é a forma em que nós escrevemos, são as letras. Então, fonema, som, lembra de fone, beleza? Fonema, som, e o grafema de grafia, de letra. Então, e a origem das palavras? Muitos sabem que o nosso idioma, a língua portuguesa, ela tem uma origem do latim. O latim é a nossa língua mãe ou nossa língua pai, tá? Ou pai, os dois juntos. Então, várias e muitas palavras, elas têm origem latina, do latim, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, a nossa língua portuguesa, ela também tem outras misturas, ou seja, é uma mistureba. A gente tem palavras de origem do latim, temos palavras de origem da África, temos palavras que nós agregamos dos Estados Unidos, chamam-se os anglicismos, certo? Então, a gente vai pegando as palavrinhas e incorporando na nossa língua portuguesa. A origem das palavras, ela vai dizer como nós vamos escrevê-las e como nós vamos pronunciá-las, beleza? Isso é a ortografia, é o estudo da escrita das palavras, de acordo com a sua origem e os seus fonemas, beleza? Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o emprego do S e do Z. Muitas pessoas confundem. Por quê? Porque são letras, né? São letras que têm o fone, o som, muitas vezes parecidos. Então, é necessário fazer-se um estudo sobre o emprego dessas duas letrinhas, ok? Então, bora lá. Pegue um lápis, papel, borracha, caderno, né? Lápis, caderno, borracha, caneta e vamos lá.
chegar ao conceito, primeiramente, vamos ler um texto em que há o emprego do S, certo? Para ver como esse fone, como esse fonema se apresenta. Lá vem o seu S, silvando, sibilando, simulado, sinuoso, sorrateiro. Esse era o S. Surgia assim o S, linguinha de fora, sorrateando, insinuando-se em sucessivos saltinhos e saracoteiros, saltinhos e saracoteiros. Surgia e corria. Percebam que todas as palavras escritas com S, eu tenho esse som de sibilo. Silvando, sibilando, simulado, sinuoso, sorrateiro, certo? O que lembra isso? Do que eu estou falando aqui. Quem sibila? Qual é o animal que sibila? Vocês sabem? A cobra. A cobra, ela é um animal sibilante. Já perceberam que a cobra, ela emite o som dela colocando a linguinha para fora e tem esse som de S, né? De S, de fonema S. Isso faz com que a cobra seja caracterizada como um animal sibilante, porque o som do S é sibilante, certo? Então, tem esse sonzinho sibilante. Deixa eu ajeitar aqui, agora sim. Esse sonzinho sibilante, certo? É o S. E por muitas vezes, de acordo com a sua posição na palavra, o S, ele é confundido com o Z. Por quê? Porque ele vai assumir um som de Z, certo? Então, bora lá. Ainda para chegar a um conceito. O emprego das letras S e Z pode levantar uma série de dúvidas, devido a exatamente isso que eu falei, porque são letras que, por vezes, se misturam de acordo com o seu som. Ó, isso acontece principalmente porque há palavras que são escritas com S, mas possuem o som de Z. Então, muitas vezes a gente não sabe quando utilizar o S, quando utilizar o Z e quando há palavras com S, que são escritas com S, e possuem o som de Z. E isso torna o estudo do S e do Z um mar de dúvidas. Porque quando a gente não sabe, a gente vai pelo som. Ah, tem som de Z, então é escrito com Z, né? Não. Às vezes é escrito com S e tem som de Z. Por mais que saibamos as regras, porém sempre surge aquela dúvida. Então o que a gente faz? Corre para o nosso melhor amigo do português. Ele que nos ajuda na escrita, ele que nos ajuda nos significados, ele que nos ajuda nos sinônimos e também nos ajuda nas leituras. Quem é? O dicionário. Muito bem. O dicionário, ele sempre vai nos ajudar com a língua portuguesa. Ele não tem o Odin, o pai de todos? Pois é, o dicionário é o pai dos burros. Não que nós sejamos burros, mas a minha avó sempre dizia que o dicionário é o pai dos burros. Quem não sabe, vai lá procurar e acha, ok? Então, o dicionário é o nosso Odin. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, corram ao pai de todos da língua portuguesa, o Odin, o dicionário. Então, vamos ver agora como é que a gente quando é que nós vamos usar o S e o Z, para que não haja mais dúvidas, beleza? Temos algumas regrinhas, 4 para cada um, para ficar tudo igual, alguns exemplos para tirar as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Primeira regra, vamos utilizar
Primeiramente, o emprego do S. Quando iremos utilizar o S? Primeira regra, nas palavras derivadas de outra que seja escrita com S. Ou seja, nos substantivos, nos adjetivos derivados, onde os seus primitivos são escritos com S. Não adianta eu ter uma palavra escrita com S e quando há o processo de derivação eu mudar para Z. Por quê? Se está lá com S, por que vou mudar para Z? Se está lá S, eu vou continuar com S. Beleza? Vamos ver os exemplos. O pássaro machucou sua asa. Asa é escrito com S. Mas, a partir do momento que a asa sofre o processo de derivação para asinha, ela vai continuar sendo escrita com S. O pássaro machucou sua asinha. Tem muito peso naquela mochila. Aquela mochila está muito pesada. Peso, pesado. Peso é o primitivo, pesada é o derivado. Peso é escrito com S, pesada também é escrita com S, tá? Vamos sofrer uma paralisação geral. Paralisação é escrito com S, certo? Quando eu digo tudo irá paralisar, é escrito com S também, porque a primitiva é escrita com S, logo a derivada também vai pegar o mesmo gancho, escrita com S. Percebam que asinha, deixa eu ver, paralisar, são palavras escritas com S, mas que possuem o som de Z, ok? E isso faz com que gere dúvidas e confusões. Então, a primeira regra é, se o substantivo, o adjetivo primitivo foi escrito com S, o seu derivado vai ser escrito também com S. Regra número 2. As palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade, origem ou título, como ex, essa, adjetivos como ense, osso e ossa, ou ocupação feminina como issa, são escritas com S, ok? Vamos ver os exemplos. Que vestido espalhafatoso. Aqui eu tenho um adjetivo, tá? Estou caracterizando o vestido. Que roupa espalhafatosa. Eu não troco o S por Z. Se é com S, vai continuar sendo com S, ok? Exemplo 2. Ele é um exemplo de escritor português. Nacionalidade. Adjetivo pátrio. Já vimos adjetivo pátrio. Aquela é uma linda paisagem portuguesa. Por mais que o som, o fone, seja de Z, adjetivos pátrios terminados em esa ou ossa são escritos com S, beleza? Fizemos um trabalho sobre alguns poetas brasileiros. Fizemos um trabalho sobre algumas poetisas brasileiras. A ocupação feminina terminada em issa também é escrito com S. Então, percebam que algumas palavras, elas possuem o som de Z, mas são escritas com S. Então, temos que ficar atentos à regra, certo? A regra número 2 nos diz o quê? Que adjetivos pátrios e ocupações femininas ou ocupações femininas, títulos, são escritos com S, tá? E não com Z, por mais que o som seja de Z. Ainda no emprego do S, depois de um ditongo, nós usamos a letrinha S. Primeiramente, alguém lembra o que é o ditongo? Assunto do 5º ano. Cadê os meus alunos lindos e maravilhosos estudiosos? Ditongo é aquele encontro de duas vogais, certo? Elas não se separam, se abraçam para toda a eternidade.
ok? Então, é o encontro de duas vogais, beleza? O ditongo. Então, sempre depois desse encontro de duas vogais, eu vou ter a utilização da letrinha S, ok? Então, tá lá os exemplos. Você conseguiu fazer essa coisa? Olha como eu tenho o encontro do O e do I lindamente. E depois eu utilizo a letra S. O repouso é necessário para a saúde. Outra vez eu tenho o encontro do O e do U. E após eu tenho a letrinha S. Comprei a maisena que você pediu. Aqui eu tenho encontro entre o A e o I, certo? E logo após eu tenho o emprego da letra S. Então, sempre, sempre, sempre após um encontro de duas vogais, um ditongo, eu vou ter o emprego da letra S. Quarta regrinha sobre a letra S. E o que nós podemos saber sobre ela mais? Nas palavras que decorrem de conjugações de verbo querer e por, certo? São dois verbos de segunda terminação, por e querer. Tia, mas por termina com O. Não é de quarta conjugação? Nunca, jamais. Nossa Senhora da Gramática, não ouça isso. Por é um verbo que provém do verbo poer, certo? Caracterizado assim como o verbo de segunda terminação. Lembra que nós só temos 3 terminações verbais: ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira. Não existe 4, não existe quarta terminação, somente 3. Ar, primeira, er, segunda e ir, terceira, certo? Então, o verbo por, ele provém do verbo poer, que é um verbo de segunda terminação. Assim como o verbo querer, certo? É um verbo de segunda terminação também. Vamos ver os exemplos. Eu pus sua roupa suja para lavar. Pus é do verbo pôr, ok? Então, é com S. Segundo exemplo. Se eu quisesse, faria o seu trabalho rapidamente. Quisesse. Aqui eu tenho um mar de S's, né? Por quê? Porque quisesse provém do verbo querer. Se eu pudesse, te daria um abraço agora. Ah, tia Day tá com saudade de vocês. Porém, a gente não pode nos abraçar agora. Então, vamos esperar as coisas acalmarem. Então, outra vez, eu tenho o verbo conjugado, o verbo por conjugado para pudesse. Então, toda vez que eu tenho verbos conjugados que provêm do verbo por e do verbo querer, eu vou usar na sua conjugação a letra S, certo? Perfeito. Agora, vamos ver o emprego da letra Z. Claro, para não ficar também com ciúme. Nós temos as suas funções. Vamos estudá-las. Primeira regrinha para o emprego da letra Z. Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com a letra Z. Aquela mesma regra da letra S. Se eu tenho substantivos, adjetivos, primitivos escritos com Z, quando passam para o processo de derivação, me fugiu a palavra, derivação, ele vai continuar sendo escrito com Z, certo? Então, iniciou com Z, vai derivar também para Z, ok? Perfeito. Exemplos. Ao patinar, ele fez um belo deslize. Deslize. Ele sabe deslizar muito bem com os patins. Então, deslize e deslizar. Deslizar e deslize são escritos com Z, do primitivo ao derivado. É a realização de um sonho. Seus sonhos estão prestes a se realizar. Eu acho que alguém encontrou a lâmpada do Aladim, né? Porque só o gênio da lâmpada para dizer isso. Acho que seus sonhos estão prestes a se realizar. Já pensou? Seria o máximo ter um tapete voador. Não ia ter tráfico,
né? Não ia ter engarrafamentos, tráfico de carros. Tráfico, tá? É tráfego. Então, voltando aqui, eu tive um pequeno surto com o Aladim, mas tudo bem. Então, realização e realizar são palavras onde realizar é o primitivo e a realização é o seu derivado. Ambas são escritas com Z. Por quê? Porque a primitiva é escrita com Z, logo a derivada vai pegar o mesmo gancho e também será escrita com Z. A raiz dessa árvore é profunda. Essa árvore é muito enraizada. Outra vez eu tenho a palavra raiz, a palavra primitiva, escrita com Z. Logo, quando eu derivo a palavra raiz para enraizada, eu também tenho uma palavra escrita com Z, certo? Porque ela vai puxar o mesmo gancho da palavra primitiva. Segunda regra para a utilização do Z. Nas palavras cujo sufixo, também já vimos os sufixos e os prefixos, certo? Os sufixos são aqueles que vão para o final da palavra, o final da raiz, o morfema final, e o prefixo é aquele que vai na frente do radical, certo? Primeiramente, temos o radical, que é a palavra que não se mexe, não varia. O sufixo vai ao final do radical e o prefixo vai no começo do radical, beleza? Aula lá, ó, há muito tempo. Então, nas palavras cujos sufixos são eis e esa, formam substantivos abstratos a partir de adjetivos. Tia Dai, eu não entendi. Vamos aos exemplos. A timidez, que é um substantivo abstrato. A aula de substantivos. Substantivo abstrato é aquele substantivo que nós não podemos pegar, que nós não podemos ver, que nós não podemos guardar no bolso, certo? A gente não pode dar uma cor a eles. A gente não consegue nem imaginar como é. Mas a gente sabe que existe, ok? A gente sabe, a gente sente timidez, a gente sente uma moleza, a gente sente uma grandeza, sente o amor, paixão, saudade. Então, isso são substantivos abstratos, aquele substantivo que não tem características formadas, certo? Características concretas formadas, beleza? Então, toda vez que eu tiver um substantivo abstrato, um adjetivo abstrato também, que formado por um sufixo ex ou esa, a gente vai colocar o emprego do Z, a letrinha Z, perfeito? Então, vai ser a timidez é uma de suas características marcantes. Timidez é um substantivo abstrato, um adjetivo abstrato, no caso, é uma característica aqui, ok? A grandeza sempre está presente em seus sonhos. A grandeza, esa, ok? Esse conteúdo está uma moleza. Então, adjetivos que tenham o sufixo ex e esa, a gente coloca o Z, beleza? Ok, beleza, esa. Terceira regrinha para o emprego do Z. Nas palavras cujo sufixo seja isar e formamos verbos com esse sufixo. Exemplos. Vamos atualizar. Vamos atualizar os conteúdos? Atualizar é um verbo que termina em isar e pede a presença do Z. Economizar. Economizar água é sempre uma boa opção. Vamos canalizar nossas energias positivas para algo. Vamos canalizar nossas energias para algo positivo. Então, verbos que terminem com o sufixo isar pedem a presença do Z, certo? E por último, e não menos importante, a quarta regrinha, as palavras cujo sufixo isação forme substantivos, ou seja, substantivos com o término isação. Exemplos. Vamos de atualização dos conteúdos,
A modernização proporciona melhoria para a sociedade. A utilização dos recursos são importantíssimos para o século XXI. Então, toda vez que eu tiver um substantivo que termina em ização, ele pede obrigatoriamente o uso da letrinha Z, certo? Então, lembrando que eu tenho 4 usos para o S e 4 usos para o Z. Amores, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula sobre ortografia da utilização das letrinhas Z e S, tá? Falamos que a utilização, o estudo da ortografia, ela é muito importante, pois é uma área da gramática que vai estabelecer regras para que nós possamos escrever as palavras de forma correta, de acordo com a sua origem e de acordo com os seus sons, seus fonemas, certo? Hoje nós vimos as regrinhas para utilizar o S e o Z corretamente. Por que existem regrinhas para utilizar essas letrinhas? Porque S e Z, por muitas vezes, elas se confundem no som, principalmente o S. Em algumas palavras, elas se comportam com o som de Z, certo? E isso faz com que cause uma pequena dúvida, pequenos, como eu posso dizer, pequenos problemas na sua dúvida sobre a sua utilização, certo? Então, é importante nós sabermos as regras para empregar corretamente as letras nas palavras. Porém, contudo, entretudo, todavia, se ocorrer dúvidas, o que a gente faz? Corre pro Odin do português, o dicionário, certo? O dicionário sabe tudo, tudo sabe. Então, por favor, nada melhor do que tirar dúvidas com ele sobre as palavras, como se escreve e o que significa. Por isso que eu digo sempre, toda vez que vocês forem escrever um texto, usem um dicionário. Toda vez que vocês forem ler um texto, use o dicionário, porque pode ter palavras que vocês não conheçam, e o dicionário conhece. Quando vocês forem escrever, vocês podem utilizar o dicionário para ter um vocabulário melhor, para ter um vocabulário mais amplo, utilizar palavras sinônimas, certo? Então, é extremamente importante o uso do dicionário no nosso dia a dia como estudante de língua portuguesa, tá? Primeiramente, porque o dicionário tudo sabe. O dicionário é o Odin do português, ele é o pai de todos. Então, por favor, não custa nada. Ele é pequenininho, só um pouco grosso, mas ele é pequenininho, tá? Então, façam o dicionário um dos seus melhores amigos, perfeito? Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Por favor, façam as atividades. Qualquer dúvida, me procure na plataforma ou na aula Zoom, façam-se presente, ok? Beijos, Tia Dai, até a próxima e estudem!